Boa noite a todos. Vamos dar início à palestra Estratégia ESG, o caso da Unilever, que será proferida por Juliana Celestino Abreu. Juliana Abreu é engenheira de alimentos, formada pela Escola de Engenharia Mauá, tem MBA em Economia e Gestão de Relações Governamentais, trabalha na Unilever desde 2007, uma multinacional com mais de 90 anos no Brasil, é gerente de Sustentabilidade Brasil, com sólida experiência na área regulatória e em assuntos corporativos. Agradecemos à palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e as câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações devem ser entregues na DIM, térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra para a palestrante Juliana Celestino Abreu. Boa noite, obrigada, Ian, obrigada, professora Patrícia, e a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu vou projetar a minha tela. Acho que já estão vendo. Tá sim, Juliana? Ótimo, obrigada, Ian. Bom, e aí eu vou contar para vocês, né, algumas aí das iniciativas que a Unilever Brasil vem desempenhando aqui. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou engenheira de alimentos, né, me formei em São Paulo, na Escola de Engenharia Mauá, trabalhei 7 anos com desenvolvimento de produto, e aí, quando eu recebi o convite para entrar na Unilever, foi na área regulatória, então, uma área bem específica. Na época eu trabalhava com alimentos, né, no geral. Depois passei aí por uma longa jornada de relações institucionais e governamentais, e normalmente, de tempos em tempos, o RH da companhia nos convida aí a repensar a carreira, a olhar para o futuro, como é que está, né, o propósito, se é realmente aquilo. E no final do ano retrasado, eu, né, reavaliei. Eu trabalhava muito com pessoas, mas eu ainda achava que faltava ali o pilar do ambiental, trabalhar mais com o planeta, e me apliquei, e foi onde ali eu tive essa grande oportunidade, né? Recebi esse presente para trabalhar com a sustentabilidade. A gente fala que na Unilever a sustentabilidade não está apenas em uma área, mas ela permeia várias áreas da companhia, então tem diversas ações ali, formas e projetos liderados por diversos segmentos, né? E daí eu trago que, como uma das maiores companhias de bens de consumo do mundo, então nós somos movidos aí pelo propósito de tornar a sustentabilidade parte do dia a dia das pessoas. Isso vem desde o nosso fundador, o senhor William Lever, que na Grã-Bretanha, de 1883, ele lançou o primeiro produto com propósito, que era o sabão Sunlight, para combater as doenças infecciosas. E aí é olhando para a sustentabilidade com propósito, que é a forma como a gente vem permeando e fazendo os nossos negócios até hoje. Aqui eu trago alguns dados da companhia no mundo. Então nós estamos aí ajudando 2,5 bilhões de pessoas a usarem os produtos diariamente. Estamos disponíveis em mais de 190 países, 58% dos mercados emergentes, por volta de 25 milhões de pontos de vendas, e é o segundo maior anunciante global. Aqui são algumas das muitas marcas que a gente tem no mundo. Estamos aí no setor de alimentos, de sorvetes, higiene pessoal e de limpeza. E a nossa visão é ser líder global em negócios sustentáveis, né? E aí demonstrar como o modelo guiado pelo propósito, orientado para o futuro, ele traz, inclusive, resultados financeiros superiores. Porque a gente tem um mantra na companhia, onde a gente acredita que marcas com propósito crescem, as companhias com propósito perduram e as pessoas com propósito prosperam. E aí, com base nisso, né, que eu trago aqui e mostro o nosso grande plano, que é o Compass, a nossa bússola de estratégia de negócios sustentáveis, que ela mostra como é que a gente vai ter essa ambição ali para melhorar a saúde do planeta, melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e contribuir para um mundo
socialmente justo e inclusivo. Então, nesse plano são 34 metas, né, dividida aí por 8 pilares temáticos, tudo isso pautado no respeito aos direitos humanos, né? Então, aqui tem os pilares do ambiental, o ISD, né? Ou as letrinhas ali do inglês, que é de ambiental, social e governança. Então, tem o pilar ambiental, o social e a governança se dá, conforme a gente vem trabalhando ali com as nossas políticas, né? De compliance, de integridade, ética, transparência, que é a forma como a gente vem operando com os nossos negócios. A gente passou por 10 anos de um plano de sustentabilidade, então já tivemos uma década de aprendizado, alguns bons resultados, então já ajudamos 1,3 bilhões de pessoas a melhorar a saúde e bem-estar, 67% das nossas matérias-primas agrícolas de origem sustentável, 100% da eletricidade renovável, 0 resíduos não perigosos enviados para aterros, 52% das nossas embalagens plásticas reutilizáveis, compostáveis ou recicláveis, e a nossa meta é que seja 100% até 2025. Então, assim, é um grande desafio que temos ali para cumprir. E 2,63 milhões de mulheres empoderadas com treinamento, capacitação, oportunidades no ambiente de trabalho. Naquele pilar de proteger e regenerar a natureza, eu trago o tema da água. Então, o ano passado, nós vivemos a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Então, assim, é algo que é bem relevante para o país, né? A Unilever ela já vem trabalhando com uma evolução na sua fábrica, então já vem fazendo uma redução no consumo total de água nas operações, utilizando água reciclada. Então, tem tratamento de efluentes, tem captação de água de chuva, onde você usa a água para retornar, tanto para lavagem de áreas externas, ou então para uso do banheiro, quer dizer, tem ali um grande olhar para dentro da fábrica de otimização. E uma daquelas nossas metas é de estabelecer o programa de gerenciamento de água em áreas de estresse hídrico até 2030, em 100 localidades no mundo. No Brasil, foram escolhidas 2 fábricas que estão aqui no interior de São Paulo, na unidade de Valinhos e Vinhedo, né? E aí é onde a gente olha para esse programa, né? Tanto do ponto de vista de escassez para dentro da fábrica, como é que eu melhoro a eficiência hídrica, reduzo perda, otimizo água de lavagem, né? Faço uma sequência de produtos ali que eu consiga reaproveitar, enfim, tem um olhar muito específico para dentro da fábrica, mas também fora dos muros. Como é que eu faço parcerias, né? Não só com os municípios, mas também com a comunidade, com o agronegócio que está ali na região, com as escolas, conecto aí com os meus fornecedores, com os meus clientes. Como é que a gente pensa num grande projeto, né? Com a comunidade como um todo, para poder ter essas mudanças. E as marcas, que é a forma como a gente vem conversando com os consumidores, né? Através do propósito delas, é que vai direcionando para tudo isso. No pilar Mundo Livre de Resíduos, eu tenho o tema do plástico. Então, eu tenho ali uma redução do uso de plástico virgem, né? A Unilever vem trabalhando numa grande jornada para melhorar o plástico, ou para utilizar menos plástico ou sem plástico. Então, a gente usa o plástico, que é o PCR, o pós-consumo reciclado. Então, eu estou considerando aqui quando o consumidor ele faz um descarte correto do seu plástico, né, num ponto de entrega voluntário, quando tem uma coleta seletiva, esse plástico ele vai para uma cooperativa que passa por um transformador, né, que reprocessa esse plástico e ele retorna para as nossas embalagens. Então, o PCR hoje ele já está sendo utilizado nas linhas dos nossos produtos. TreSemmé, Seda, Dove, Comfort e Omo com 100% nas nossas embalagens. Então, a gente já conseguiu, desde 2018, né, avançar nessa agenda. Então, a gente começou ali com um volume bem pequeno, e estamos ganhando aí grande escala. E teve muito trabalho envolvido dos times de pesquisa e desenvolvimento nessa jornada, porque tem testes de cor,
né? Os pellets, eles têm uma coloração verde acinzentada. Então, por exemplo, para um Dove, para uma embalagem de Dove branca, eu só posso usar o plástico reciclado branco. Quando tem uma mistura, normalmente ele joga o tom para o cinza. Então, como é que eu ajusto depois a pigmentação? Se é para o seda rosa ou para a variante roxa? Né? Assim, então, teve diversos acertos, muita tecnologia envolvida nos testes de migração, de volatilidade. O Brasil é o primeiro país a utilizar esse polietileno de alta densidade cinza para cores claras. Então, no início tinha muito trabalho de odor sendo feito, né? Tinha um odor muito forte. Então, como é que você coloca um produto com um odor forte num shampoo 3CM, por exemplo? Não vai conflitar. Então, tivemos que fazer vários testes para redução. Então, muita evolução nessa cadeia para a gente chegar onde chegamos, né? Assim, menos plástico. Quando você pega, por exemplo, um homo para diluir, onde você tem uma embalagem menor e aí o frasco onde cada vez que você usa, você transfere para um outro frasco, mas no transporte, na logística, você ganha, inclusive, impacto em CO2 na cadeia. Então, quer dizer, tem uma menor quantidade do uso do plástico, além de uma pegada de carbono reduzida. Quer dizer, esse olhar, ou do ponto de vista de refil, né? Uma grande oportunidade regulatória que teria envolvida aqui, aonde você vai até o ponto de venda com a sua própria embalagem, né? A gente tem casos, por exemplo, no Chile, onde isso é possível. Então, tem diversas oportunidades e olhares aqui para essa agenda do plástico que merecem aí serem mencionadas. E nós tivemos um reconhecimento, inclusive, do Ministério do Meio Ambiente no ano passado, para apresentarmos esse case de circularidade do plástico, né, na COP26, que é a Conferência do Clima, onde estivemos lá mostrando que não só a Unilever, mas como o Brasil tem iniciativas pioneiras que podem alavancar. A gente também evoluiu bastante na agenda dos flexíveis. Então, quando você tem uma embalagem flexível multicamadas com alumínio, isso vai dificultando a reciclagem posteriormente. Então, nós conseguimos aí desenvolver o Rito, que é o arroz de mãe terra, com 100% polietileno. Então, removendo a laminação, você facilita depois a reciclagem. E esse ano, a Unilever também conseguiu desenvolver, né, junto com os grandes parceiros aí que nós temos no mercado, para fazer a reciclabilidade das embalagens flexíveis. Então, por exemplo, uma embalagem de sorvete picolé frutari ou de um tempero quinor flexível, depois ele é reprocessado e ele retorna para as tampas rígidas, por exemplo, de um desodorante Dove, de um rolon ou de um pote de creme para o cabelo. Né? Então, a gente conseguiu avançar nessa agenda, inclusive dos flexíveis. Hoje, o índice de reciclabilidade do flexível é apenas 3% no Brasil. Então, a nossa ideia também é alavancar e aumentar e melhorar avançando nessa agenda. Ainda no pilar Mundo Livre de Resíduos, eu trago o tema aqui do desperdício de alimentos. Né? A nossa meta é pela metade nas nossas operações até 2025. A gente tem uma fábrica de alimentos que fica em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E aí a gente passa aí pelos pilares, né? De olhar para dentro da fábrica, de reduzir nos processos, né? Otimizar e eliminar a geração de resíduos, mas também como reutilizar, por exemplo, para ração animal. Então, eu pego um subproduto e aí eu mando para a empresa que prepara, né, e faz esse destino, ou com o biodigestor, né, quando eu consigo colocar ele no processo e depois ter subprodutos, por exemplo, como o biometano, enfim. Então, tem uma série de opções ali que a gente vem trabalhando para melhorar esse impacto. E daí, no ano passado, né, com todo o agravante da pandemia, a Unilever já vinha fazendo doações de produtos, mas a gente entendeu ali que, como o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, e, por outro lado, a triste realidade, onde 33 milhões de brasileiros passam fome, né? Esse dado, em 2020, esse dado era de 19 milhões, então ele cresceu e cresceu muito.
E aí, o que a gente entendeu na companhia? Um grupo ali de incomodados com a causa pensou, olha, a gente já fazia doações, mas a gente entende que precisava avançar. Como é que a gente vai além? E aí a gente desenvolveu o Unidos pela Comida, onde a gente junta as duas pontas, né? Uma é reduzir o desperdício e a outra é alimentar quem está passando fome. E nos unimos aos parceiros. Então, a gente juntou um grupo, né, impactou ali outras empresas, atacadistas, varejistas, para poder doar aqueles alimentos que seriam desperdiçados. Então, eu estou falando de alimentos com shelf life avançado, ainda dentro da validade, aptos para o consumo, né? E aí eles são doados, levados até uma entidade, a entidade prepara as marmitas para fazer a doação para a comunidade em vulnerabilidade. Então, com um ano de programa, a gente conseguiu 296 toneladas de alimentos doados, 471 mil refeições servidas, a nossa meta é bater 2 milhões, mas a gente quer avançar nessa agenda. Então, pensando ali em como ter treinamento, capacitação de pessoas, ter uma cozinha própria onde consiga produzir esses alimentos e depois gerar renda para essas pessoas que trabalham nessas cozinhas, né? Hoje o programa está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, mas a gente também tem a ambição aí de expandir geograficamente com essa agenda. E aqui eu trago, né, esses resultados do gráfico de doações de alimentos. Então, já foram mais de 3.900 toneladas de produtos de higiene pessoal, limpeza e alimentos doados desde 2020. 2,61 milhões de famílias impactadas com essas doações. Já foram produtos doados ali para mais de 16 estados do Brasil. Os destaques esse ano para estado de emergência, onde a gente conseguiu contribuir na Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, agora nas chuvas de maio. Então, é toda uma estrutura montada, né? Assim, outro dia nós fizemos uma conta internamente, tinha mais de 112 pessoas, funcionários da Unilever e terceiros que trabalham com essas doações de produtos, quer dizer, não é algo simples, é algo trabalhoso, né? Mas que a gente conseguiu ali mover, montar um processo e organizar dessa forma para ver como é que a gente consegue, inclusive, avançar e apoiar, né, nesse momento. Um dos pilares que a gente tem, que é o de nutrição positiva, há muitos anos, desde quando eu entrei na companhia, já existe, né, o programa de aprimoramento nutricional. Então, tem um grupo de cientistas internacionais que olham para o perfil nutricional dos produtos, baseado na Organização Mundial da Saúde. Então, eles geram ali, né, perfis nutricionais por categoria, fazem uma verificação dos nossos itens. E aí, naquelas metas, então, a gente tem ali a ambição de reduzir sal, açúcar e calorias, né? Então, para as metas globais ali de 70% do nosso portfólio para atender os mais altos padrões nutricionais alinhados à Organização Mundial da Saúde até 2022, a Unilever Brasil já cumpriu, né? Com 95% dos nossos sorvetes embalados conter no máximo 22 gramas de açúcar por porção até 2025 também. Já cumprimos essa meta. 95% dos nossos sorvetes conter no máximo 250 calorias por porção até 2025. A gente está caminhando nessa agenda, né? Então, até 2025 vamos chegar lá, mas ainda tem ali melhorias a serem feitas. E 85% do nosso portfólio de alimentos para ajudar os consumidores a reduzir a ingestão de sal para não mais que 5 gramas por dia até 2022. Também na Unilever Brasil já cumprimos essa meta. E aí, passando ali pelas diversas iniciativas ligadas à nutrição positiva, então a gente tem os ingredientes de origem sustentável das frutas de frutário, comércio justo de Ben & Jerry's, opções veganas, orgânicas, a marca que usa ovos livres de gaiola, né, e soja, do programa Produzindo Certo, e muitas iniciativas ali do combate ao desperdício de alimentos, como é o Unidos pela Comida, então tudo isso liderado e apoiado por Hellmann's. Knorr, ele trabalha com ingredientes naturais, menos sódio, e eles fizeram uma parceria com o WWF para capturar quais são os 50 alimentos ali do futuro. Então, eles olham globalmente a questão de nutrição, que seja viável economicamente, acessível, que sejam saborosos,
e que também tenham ali produção de baixo impacto ao meio ambiente. A linha de Mãe Terra, que olha para produtos orgânicos, né, para democratização e expansão dos itens orgânicos e agricultura familiar, e as carnes de origem vegetal à base de plantas, que é o The Vegetarian Butcher. Então, é um portfólio ali todo ali trabalhado e pensado para poder atingir essas metas de nutrição positiva. A gente tem uma questão assim, bem importante e todo um olhar e um cuidado, né, como somos o segundo maior anunciante global, em ter uma publicidade e marketing responsáveis, né, principalmente para crianças. Então, a gente tem compromissos ali de não fazer publicidade para crianças menores de 12 anos, estamos aí avançando nessa agenda. Sem publicidade para crianças menores de 13, se a gente estiver falando de mídias sociais. As crianças podem fazer parte do comercial desde que tenham mais de 12 anos ou que estejam ali supervisionadas pelos pais ou cuidadores, e os produtos atendam os mais altos padrões nutricionais. Nenhum produto licenciado em comunicação de marketing que atraia crianças menores de 12, ou que o influenciador também tenha essa idade ou converse com esse público específico, né? E todo um olhar e um cuidado para comunicar com o consumidor. Então, a gente tem ali, a gente entende que como a gente avança e olha para isso, né? Tem diversas pesquisas. Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa em 9 países do mundo, e os consumidores não se identificavam com um termo normal. Então, para os itens de higiene pessoal, foi removido esse termo dos frascos, né? Para atender o público e olhar e ter esse olhar cuidadoso. Então, Dove é uma marca que trabalha com a real beleza, apoiando a autoestima dos jovens, né? Então, com todo um programa nas escolas, enfim, para poder falar sobre isso e mostrar para os jovens o quanto é importante a autoestima e o quanto existe aquele viés das mídias sociais e que isso deve ser dissociado. Então, trabalhar a real beleza efetiva nas campanhas e mostrar, né, como trabalhar isso no dia a dia, que é bem importante. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Scared for the future? I feel worried and scared. Nervous? Confused and nervous. It's very confusing for people to be faced with such a large global challenge that they feel powerless to act on. We're using technology to protect and, in fact, restore nature. No one organisation can make change on its own. Stronger communities can enable the fight against climate crisis become more sustainable in the long run. When we come together to take action on climate in our communities, we can make a huge difference. Esse é o nosso site, né? Então, aqui tem mais informações, né, dos nossos projetos, o nosso plano, como é que a gente vai avançando nessa agenda de sustentabilidade, né, ou de ESG. Então, aqui também vocês podem fazer as consultas. E a gente também tem um daqueles pilares, né, e trabalha para contribuir para o propósito de levar a sustentabilidade para as pessoas. A gente também pensa como impactar aí os jovens positivamente. Então, uma das metas é impactar 10 milhões de jovens no mundo, é a iniciativa Youth Commitment, em habilidades essenciais, soft skills, para desenvolver para o mercado de trabalho até 2030. Então, nessa iniciativa, a gente olha tanto para voluntariado, para experiências de trabalho ou para ações como essa, né? Então, essa nossa conversa, capacitação, quando você vai direcionando para uma agenda específica e construindo ideias, enfim. Então, tem aqui um QR Code. Se vocês tiverem o interesse de se cadastrarem, né? Tem ali algumas perguntinhas. Tem ali oportunidades, tem ali
a gente pode depois, né, a companhia vai comunicando. Então, se vocês quiserem fazer parte dessa agenda, construir aí esse futuro melhor com a gente, fiquem à vontade. E eu abro ali, acho que eu cumpri bem o meu tempo, acho que agora vale aí o nosso bate-papo, fico à disposição para vocês e muito obrigada. Patrícia enviou uma pergunta aqui, Juliana, eu vou ler para você. Juliana, qual o maior desafio em implementar a ESG na sua opinião? Bom, é uma agenda, obrigada, Patrícia. É uma agenda, assim, que eu vejo que, como a gente já está caminhando há algum tempo, né? Então, a Unilever já passou por 10 anos de sustentabilidade. Mesmo assim, às vezes, a gente se depara ali com um engajamento. Então, vem algumas perguntas. Como engajar? Como ter toda a companhia, né? Trabalhando para isso, entendendo que é importante olhar para essa agenda. É transformacional. Então, quando ela entra numa meta dos executivos, ou quando vai cascateando depois para a meta de todos os funcionários, né? Assim, quando você realmente vai colocando ali que vai atrelar no bolso, você vai ter que se engajar. Eu acredito que isso vai ampliando. E o grande desafio, né, e a grande oportunidade também, na minha opinião, é trabalhar em rede. Então, a gente precisa ter parceiros, né? Sozinho você não consegue mudar a agenda. Então, é super importante ter uma rede muito bem estabelecida, tanto de... a gente não fala que são concorrentes, né, competidores aí nesse caso, porque as empresas estão ali avançando junto, então são os fornecedores, é o governo, é a sociedade civil. Então, a gente precisa ter essa grande rede trabalhando em conjunto para realmente poder causar aí essas grandes mudanças, né, de transformação. Não sei se eu respondi aí. Bom, a Thalita enviou outra pergunta também, vou ler para você. Juliana, como me capacitar ainda mais no tema ESG? Hoje em dia eu vejo assim, tem muitas palestras, né? Assim, principalmente na pandemia, onde você foram ali criando essa cultura das lives, né? Então eu vejo ali tem muito conteúdo acessível, né? Que está ali disponível. Então tem ali os grandes jornais, os veículos, criando ali grandes fóruns de ESG, né? O setor financeiro, quando ele entrou nessa parte e veio fazendo, né, ali todo o conjunto disso, então também foi criando, né, oportunidades. Tem cursos, né, de pós-graduação, tem vários. Mas eu acredito também muito de experiência, de leitura, né? de livros, enfim, de hubs, porque é muito amplo, né? Então, tem diversos temas. Então, tem a economia circular, posso pegar ali nesse tema da economia circular, trabalhar com plástico, com desperdício de alimentos. Ou eu posso ir para o tema de carbono, né? O tema de carbono, hoje em dia, ele é muito falado, né? Então, tá ali discutindo, inclusive, políticas públicas, como é que vai ser feito esse mercado de carbono, descarbonização, né? Oportunidades. O setor automobilístico, né? Se eu vou para um olhar ali de como eu vou transformando o uso do biocombustível, o elétrico, o hidrogênio verde. Então, tem diversas iniciativas ali que vão permeando e uma infinitas possibilidades para atuar, eu vejo, sabe? Eu acho que estamos num momento muito bom, assim, com conteúdos muito ricos nessa área. Juliana, a professora Patrícia que mandou outra pergunta. Quando eu falo para os alunos que a ESG é primordial para se manter no mercado, alguns dizem tá que bem apenas baixinho, eu não estou te ouvindo. Melhorou?
Tá bem baixo, Ian. Vou ir lendo aqui enquanto o Ian... Conseguiu, Ian? Melhorou? Estão ouvindo bem agora? Agora sim. Desculpa, gente. Juliana, a professora Patrícia mandou uma pergunta. Ela disse que quando fala para os alunos de ESG é primordial para se manter no mercado, alguns dizem que é apenas um modismo. Qual a sua opinião? Não, eu acredito muito, assim, a gente... É a transformação da sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade sempre trabalhou naquele triple bottom line, onde tem o ambiental, o social e o financeiro. E aí o ESG chegou quando o setor financeiro efetivamente, né, começou ali a engajar, fazer parte. Então, quer dizer, é crucial. O que eu vejo é que assim, os recursos são finitos, né? Vai chegar uma hora onde vai estar... A gente não pode chegar nesse momento onde que vão se esgotar os combustíveis fósseis e tudo mais. Então, a gente precisa agir agora, né? O Acordo de Paris, né, para a mudança do clima, ele diz que a gente não pode trabalhar com aumento de temperatura acima de 1,5 graus Celsius porque vai ficar insustentável. A gente já vê hoje as mudanças climáticas acontecendo, né? Então, tem as chuvas, a seca, né, as queimadas, quer dizer, isso já está acontecendo, já faz parte. Então, a gente precisa agir agora, né? Esse é o momento, essa geração é que precisa fazer acontecer. Então, para mim, assim, de maneira nenhuma é modismo, ela tem que ser tratada como essencial, como parte. E ela pode começar pequeno, né? Às vezes, por exemplo, você fala, como é que eu posso contribuir? Então, por exemplo, um exemplo simples, nos nossos escritórios a gente decidiu retirar os copinhos plásticos. O problema é o copo plástico? Não, de jeito nenhum. Mas é uma transformação que a gente pode ir ali causando, né, nas pessoas. Já era um incômodo no início? Já era. Às vezes eu esqueço a garrafinha, mas depois quando as pessoas vão entrando ali na sintonia, né, você começa a levar sua garrafa ou sua canequinha, e aí você vê que você não precisa ter um copo plástico a cada 10 minutos onde você vai tomar água, né? Quer dizer, eu posso ter a minha garrafinha lá e sustentar. Então, assim, um dia sem carne, posso, né, assim, pegar carona, né, caronas solidárias. Então, assim, como é que são pequenas iniciativas do dia a dia que você vai causando uma grande transformação, né? E assim também é nas empresas, né? Eu vejo como grandes oportunidades. Uma outra pergunta, professora. O João Pedro perguntou, fazer parcerias com o agronegócio é muito desafiador para a agenda ESG? É desafiador, mas também temos grandes oportunidades, né? Então, a gente vê também que o agro vem avançando, né? Na Unilever, a gente fala de agricultura regenerativa, que é algo novo, né? São técnicas novas, mas que têm um olhar bem sustentável. Então, estamos aprendendo nessa agenda. Então, ter um cuidado com o solo, com o plantio, uma mensuração da pegada hídrica, né? Olhando os parceiros, desenvolvendo as comunidades ao redor. Então, como desenvolver projetos, né? Olhando para a agricultura regenerativa? Aqui a gente tem grandes oportunidades. Então, eu vejo ali como muitas opções onde é possível, sim, avançar na agenda, né? E ter ali o olhar tanto para o pilar ambiental, para o social, e a governança fazendo parte de tudo isso. Uma outra pergunta, Juliana. O Tiago perguntou, qual o papel dos clientes da empresa na adoção do ESG? A gente tem... Muito boa pergunta, Tiago, obrigada. A gente tem ali um olhar tanto para a cadeia dos fornecedores, né? Então, ou para os varejistas também. Então, a gente tem uma preocupação com os nossos códigos de princípios, a forma como a gente faz os nossos negócios na companhia, mas também o impacto que a gente gera na cadeia. Então, tem ali acordos, né, que eles também devem respeitar os nossos princípios. Então, os princípios, por exemplo, de direitos humanos da ONU,
Então, isso consta, inclusive, nas cláusulas de contrato, né? Tem um olhar, então, dependendo do nível, do grau, né? A interação, tem treinamentos. Então, tem diversas ações que, inclusive, a gente visa fazer junto com esses nossos parceiros. Então, como é que eu olho para um projeto meu, da companhia, e que eu consigo conectar com um projeto de um cliente? Então, tem diversas áreas, olhando, pensando como é que a gente consegue caminhar nessa agenda em conjunto, né? Porque a gente precisa que essa rede também nos apoie para a gente poder ganhar escala, ampliar, né, cascatear e poder também ter maiores benefícios. A Fabiana também perguntou, como foi fazer o inventário de emissões de EEE e as iniciativas para compensar? Muito bom, Fabiana. Hoje, né, assim, como é que são as nossas iniciativas? Elas são globais, então as nossas metas, né, de emissões de gases do efeito estufa, né, toda essa nossa pegada de carbono, tudo isso é estabelecido globalmente, e as unidades, então, por exemplo, a Unilever do Brasil faz o reporte para a Unilever global, né, de UK, e lá sim eles fazem o inventário de emissões global da companhia. Então, a gente não faz divulgação de dados públicos individuais, mas sim globais. E aí, anualmente, tem uma prestação de contas, né? Então, esses reportes, eles são divulgados publicamente, inclusive na nossa página, eles constam, para os nossos investidores, né? Porque eles têm esse interesse em saber como é que a gente está avançando nessa agenda, se a gente está realmente cumprindo com aquilo que a gente prometeu, né? Então, anualmente. Mas as nossas fábricas, por exemplo, têm um sistema onde é feito esse reporte mensalmente. E aí os dados globais que são anualmente divulgados. A Patrícia tem outra pergunta, Juliana. O que você aconselha para quem deseja iniciar nessa área e ainda está na faculdade? Muito bom. Eu vejo assim, eu caminhei por essa, né, acabei chegando na área efetivamente, mas eu já tinha outras iniciativas que se conectavam. Então, efetivamente, se você já está na faculdade olhando para isso, né, para essas iniciativas, se conectar com projetos que trabalhem, né, tanto com o pilar ambiental. Então, dentro do pilar ambiental, são diversas iniciativas, ou do social, né, ou como ir permeando o ambiental e conectando com o social, projetando, por exemplo, num trabalho de graduação, né, buscando aquele tema aonde você consiga ali ter esses resultados. E a governança, eu acredito que venha da forma como você vai trabalhando, com ética, com integridade, né? Tendo ali todo o respeito nessa cadeia. Por exemplo, para o plástico, né? Se você está olhando para o pilar ambiental, né? Como é que está essa cadeia como um todo? Como é que eu consigo conectar com o projeto? Então, eu vejo assim, olhar para o projeto, para um trabalho, e permeando nessa onda aí da sustentabilidade. E depois, eu acho que assim, tanto nas compras, nos hábitos, né, como também buscando ali, depois ir trabalhando naquelas empresas ou comprando produtos daquelas empresas que trabalham com produtos sustentáveis, porque hoje em dia o próprio consumidor ele tem esse olhar específico. E vocês, como estudantes, né, que querem fazer parte, que querem avançar, também, né, tem esse olhar da sustentabilidade, tanto para uso próprio, para poder avançar, como também para trabalhar com isso. Eu acho que assim, é importante, se essa chavinha da sustentabilidade fisgou, né? Se é isso que vocês têm, é ter o propósito, é ter esse propósito e avançar na agenda. Eu não sei se
se eu fui clara ali ou se eu, se eu me empolguei na resposta, Patrícia. Acho que não tem nenhuma mais pergunta. A Cássia está com a mão levantada. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Eu queria complementar, porque eu trabalho numa consultoria, Álvares e Marçal, que é aqui de São Paulo, e eu trabalho na parte de ESG, né? Eu entrei fazem 6, 7 meses, e assim, eu amo muito, eu acho que eu me encontrei realmente, assim, dentro da área de consultoria, de querer realmente implementar esses projetos de ESG nas empresas e trazer essas pautas, né, para essas empresas. Isso é muito legal. E eu queria voltar um pouco naquela pergunta que falava do modismo, porque isso também pega muito assim para mim, porque as pessoas que não têm tanto contato, né, com o ESG, com essas iniciativas, porque ainda é muito novo aqui no Brasil. A gente vê outros países como a Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, eles já estão bem mais avançados nessas iniciativas e tudo mais. E uma coisa também é que nos próximos anos vocês, eu acho que vão ouvir falar muito mais sobre ESG, né, muito mais do que já se fala hoje. Mas a gente vê, inclusive, pressões regulatórias assim, dos Estados Unidos, inclusive esses tempos para trás, não sei se vocês viram, mas o presidente Biden, ele aprovou, né, sancionou a lei que é para redução da inflação, que ela basicamente incentiva o combate às mudanças climáticas também. Então, empresas grandes, assim como a Unilever, a gente vê muito também no setor da mineração, a Vale, enfim, outras empresas que são maiores, elas já têm o ESG muito avançado, assim, na empresa, né? Mas que é uma coisa muito legal e eu aconselho muito para quem quer trabalhar com isso, principalmente eu que sou mulher e a gente vê muito ainda a pequena representatividade de mulheres em cargos de liderança, né? Então, você ali tem a possibilidade de tomar umas ações contra isso e tentar mudar esse contexto é muito legal, assim. Eu acho que a maior dificuldade, não sei se a Juliana vai concordar comigo, mas pelo menos nos projetos que a gente estava vendo, assim, de estratégia, é que tem muitos CEOs, muitas pessoas que ainda não acreditam tanto no ESG, porque ainda não é obrigatório. Mas, assim, quando a gente vê essas pressões regulatórias vindo da União Europeia, vindo dos Estados Unidos e etc., a gente vê que daqui a um tempo isso vai se tornar obrigatório, né? Como até aquele exemplo do mercado de carbono também, que teve o decreto que regulamentou o mercado no Brasil. Então, são essas ondas, assim, que ainda aqui no Brasil ainda tem muitas pessoas que duvidam da efetividade, né, do ESG, mas realmente, gente, é a coisa do futuro que está vindo, e não é achismo, assim, realmente é real. Eu adoro, aconselho muito quem quer trabalhar nessa área, é muito legal. É isso. Muito obrigada, Cássia. Eu acho que essa é a grande, é o que nos motiva, né? Assim, então, essa grande onda, e que não é um modismo, né? Eu também concordo com você que isso realmente ainda tem alguma grande oportunidade, né, de impactar, mas realmente quando ela pega no bolso, quando ela entra como meta, quando ela vem ali ou para um âmbito governamental, né, assim, como vai caminhando ali o mercado de carbono e como é que isso vai ser gerado, com certeza isso vai ser estabelecido ali e cada vez mais vai ficar forte e evidente essa necessidade, né, dessas grandes transformações, enfim. Mas obrigada. Oi, Patrícia. Oi, Juliana, obrigada, viu, pela tua palestra excelente. E assim, a Cássia acho que foi minha aluna, né, Cássia? Eu acho que foi, e ela deve lembrar. Foi sim, professora, foi sim. Legal, que bom saber que você está trabalhando nessa área. E você deve lembrar que nas minhas dinâmicas e tal, nas minhas aulas, eu sempre estou falando de sustentabilidade. Então, a gente vê que sempre tem algumas pessoas assim que ficam um pouco descrentes, né? Até mesmo da motivação das empresas em adotar. E aí eu sempre digo, né? Tem aquelas empresas que têm uma postura um pouco mais proativa, né? E daí dá para ver que a Unilever é uma dessas. Ou seja, não precisa ter uma legislação, não precisa ter
uma institucionalização, algo que, né, uma regulamentação que exija que a empresa adote, mas é algo em que a empresa acredita, está ali no seu core, né? E eu acho que para trabalhar nessa área também, a pessoa tem que gostar, ela tem que ter aquilo dentro dela e acreditar que aquilo é importante, né? Não adianta nada a pessoa ir trabalhar numa área dessa se ela não acredita, né? Eu acho que isso é muito importante também. E aí eu sempre recomendo aos alunos também, que eu acho bacana, buscar estágios, né? Porque tem estágios nessa área, né? Então, assim, eu acho que para quem está começando, é bem bacana você começar a tua carreira com um estágio e aí depois você ir se aperfeiçoando, né? Buscar um MBA, buscar um mestrado, enfim. E como a Juliana muito bem colocou, né? Tem tanta coisa, hoje em dia tem tanta possibilidade de capacitação gratuita, né? E você pode se capacitar no mundo inteiro, né? Não mais só aqui. Então, muito bacana, assim, eu trabalho nessa área, fico muito feliz de ver esse tema abordado por você, Juliana. Admiro muito você, agradeço demais por você ter aceito o convite para fazer parte do nosso evento. Com certeza brilhantou nossa semana acadêmica. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, Patrícia. Acho que para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Trazendo ali um pouco das nossas experiências. E é isso, acho que é o propósito, né? O propósito que nos move, né? Eu vejo lá na companhia, tem muita gente querendo ajudar e colocar a mão na massa, e as pessoas falam, mas eu quero trabalhar com sustentabilidade. Mas não precisa mudar de área, né? Assim, então, é ir olhando como é que você consegue mover e fazer, às vezes pequenos projetos que vão ganhando amplitude, como é que você vai impactando outras pessoas, né? Criando ali essa grande rede e se mobilizando, né, em prol. E é o propósito. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Nenhuma pergunta, Juliana. Só agradecimentos mesmo. Todo mundo dando muito bom, obrigado, excelente, parabéns, ótima apresentação, só elogios. Que bom, gente. E aí, estou à disposição aí, já sabem onde me encontrar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Juliana, por ter achado um tempinho para compartilhar conhecimento conosco. Muito bom, então. Assim, finalizamos a palestra Estratégias ESG, o caso da Unilever, e agradecemos a palestrante Juliana Abreu pela participação na 10ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail. Também serão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo da palestra. Também lembramos que amanhã teremos mais atividades na Semana Acadêmica. Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DIM, térreo da Face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Malunga, Barlevento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Obrigado novamente, Juliana. Uma boa noite a todos.